Ok, primeira gravação do dia. Vamos ver aqui os assuntos para discorrer. Deixei marcado aqui. Métodos de interpretação constitucional e princípios de interpretação. Em geral, nós temos aqueles métodos de interpretação que se dão de maneira geral e que se aplicam, portanto, a toda e qualquer matéria dentro do direito, e que são aqueles métodos clássicos, como, por exemplo, a interpretação literal, em que se averiguará no escopo da norma o que o legislador tentou passar com o texto que está ali naquela norma. A interpretação finalística, que vai levar em conta o elemento teleológico da norma, qual que é a finalidade por trás da norma, a despeito do seu texto, embora sem ignorar a literalidade do texto, sempre que possível, e em razão à segurança jurídica, é importante que se preserve essa literalidade, esse elemento gramatical da norma, o elemento histórico, qual que foi o contexto de elaboração dessa norma. Então, esses são métodos de interpretação ou de hermenêutica em geral e que se aplicam de forma ampla em todo o espectro do direito. E em se tratando do direito constitucional propriamente, temos alguns métodos que se dão de forma mais singular, como, por exemplo, o método científico espiritual, que busca preservar na Constituição e na norma que se extrai da sua interpretação um elemento em que se mantém atualizado o texto da Constituição conforme a sociedade avança em conhecimento, em cultura, em valores, e assim o texto da Constituição se permanece, ou melhor dizendo, e assim o texto da Constituição evolui para que se não permaneça naquele estado de, como que eu posso dizer, num estado inerte, num estado obsoleto ou defasado de aplicação. Então, a sociedade exige que se estabeleça, que as normas se estabeleçam conforme a evolução dessa sociedade. Tem-se o método hermenêutico concretizador, também como um método específico de interpretação da Constituição, em que se parte da Constituição, analisa-se primeiro o texto da Constituição e como essa análise se dará, portanto, no mundo dos fatos, na concretude dos fatos. Então, parte-se da norma, como dizem os estudiosos, para que se aplique, então, ao problema ou ao caso concreto. Então, esse método ele vai levar em conta as pré-compreensões do intérprete, ele vai levar em conta o que se chama círculo hermenêutico ou ciclo hermenêutico, que é o ir e vir da norma para o problema até que se chegue à solução desse problema, e como pressuposto objetivo, o intérprete atuará como intermediador entre a norma e o problema, ou seja, o intérprete procurará dar a esse problema a resposta normativa adequada. Temos em seguida o método normativo estruturante, que vai partir de uma diferença entre o texto legal e a norma. Ou seja, o que está na Constituição é uma coisa e a interpretação que se dará a essa norma, o que melhor seria dizendo, a concretização que se dará a essa norma, será em virtude dessa distinção entre o texto e a norma. É essa concretização que se denomina norma jurídica. E hoje em dia sabe-se que a norma jurídica ela não é apenas definida a partir de texto legal. Os princípios também são considerados normas jurídicas. Normalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, onde princípios neoconstitucionais entraram em voga
na discussão dos estudiosos e, finalmente, na aplicação do direito. Temos o método, por fim, que vai partir do problema, do caso concreto, para a constituição. Me falha na memória agora o nome desse método, mas essa é a ideia principal dele. Você parte dos denominados topoi. Topoi são aqueles valores ou princípios que se consideram de forma geral e aceitos na sociedade. Busca-se, então, o caso concreto.